Nenê, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Deixe seu like, se inscreve agora no canal, ative as notificações para você receber todos os vídeos que eu posto sobre cultura Guarani Kaiowá e também sobre frases cotidianas, né, para você aprender a falar. E também esse vídeo é para aquela pessoa que não sabe falar, mas não sabe escrever. Então, vou estar sempre trazendo a escrita certa para vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Acompanhe o vídeo de hoje até o final que você vai entender. O assunto de hoje é religião Guarani Kaiowá. Você que nunca ouviu falar sobre esse tema, acompanhe até o final e depois comenta aqui embaixo falando o que você achou desse tema de hoje, ou se você quiser sugerir outro tipo de temas também, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. Gente, religião Guarani Kaiowá. Religião Guarani Kaiowá, gente, é a natureza, gente. Aí você me pergunta, professora, mas natureza? Gente, é natureza. Por isso que a natureza é muito sagrada para os povos indígenas, né? Porque nela que a gente encontra as energias, né? Que nos alegra, que nos faz bem, né? Na natureza. Então, por isso, a natureza é muito importante para os povos indígenas, né? Tanto é que pós-Guarani Kaiowá, né, a nossa religião é a natureza, né? Que em Guarani significa Nhaneramoi. Nhaneramoi, em português, significa nosso grande avô eterno, né? Que tem tudo a ver com a natureza também. Então, acompanhe até o final. Gente, os rituais, né? Os rituais são feitos, né? Através das pessoas que são rezadores, né? Que são Nhanderu e Nhandeçã, que são rezadores. E o Espírito de Deus age através deles, né? Para a realização de cura e também para a realização de parto ou outro tipo de batismo também. Quando você quer receber nome indígena, você tem que ser batizado e tal. Então, essas pessoas que fazem, né? Que são Nhandeçã e Nhanderu, né? Que fala, né? Então, esses rezadores, eles recebem, né? Uma mensagem ou é usado por Deus para passar para a sua comunidade, né? Para a sua tribo, né? E esses rezadores, eles fazem a cura, né? Através do canto, da reza, e eles utilizam um objeto que é um baracá, gente. Baracá, para quem não conhece, um baracá em português é chocalho, né? Pode ser chamado. Então esse chocalho, esse Nhandeçã e Nhanderu, eles utilizam para espantar o mal, né? O mau espírito. Então, muitas vezes você anda com cargas negativas, né? Que as pessoas hoje em dia andam muito estressado, né? Com ansiedade. Então, segundo a cultura indígena, essas coisas que a gente carrega em nós, às vezes é por causa de inveja, né? Que muitas vezes as pessoas falam mal da gente, né? E segundo a cultura indígena, que a nossa língua, ela é tipo um fogo, né? Então, através do vento, esse fogo vai em direção da pessoa, né? Aí quando chega na pessoa, a pessoa fica com dor de cabeça, a pessoa fica com mal-estar. Então, o que eles fazem? Eles procuram, né, um rezador, que é Nhandeçã e Nhanderu, para poderem se benzer, né, com esse baracá. Esse baracá, os mal não suportam ouvir, né, por causa do barulho, né? Aí eles são espantados através do canto da reza e através desse baracá, gente. Então é isso, gente, que eu trouxe pra vocês. Aí você me pergunta, mas os indígenas fazem oração? Claro, gente. Todo dia de manhã, antes do sol nascer, é ensinado pra gente fazer o Diroaçá, né? Para poderem espantar o mal, né? Aí no meio-dia você vai novamente fazer o Diroaçá e também antes do sol se pôr, né? Antes do sol à noite, né? Antes do anoitecer, você vai de novo e faz o Diroaçá novamente, né? Que isso é feito três vezes durante o dia.
Então, com isso, mesmo que você não saiba rezar ou não saiba algum tipo de canto, né? Você fazendo isso, segundo eles, você diminui, né, a carga negativa que está no seu corpo, né? No seu interior. Assim você se torna mais leves, né? E hoje em dia a gente não vê mais indígenas, né, praticando a sua própria religião, porque tanto é que a invasão cultural é muito forte, né, nas reservas indígenas. A gente adotou muito as coisas que não é nosso, né? Que a gente adotou muito as coisas assim que não é nosso, que é mais do não indígena, né? Então isso vai se perdendo, né, hoje em dia, mas tem bastante população que ainda mantém a sua cultura aqui no Mato Grosso do Sul, né? Tanto é que o Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul total registrado tem 31 terras indígenas, Guarani e Kaiowá, né? E fora as arretomadas, né, que teve depois, mas eu falo 31, mas pode ser aumentado mais, né, de acordo com a atualização, né, que é feita pelo CESAI ou pelo IBGE, digamos assim. E vamos ver o outro. Ah, então é isso, gente, que eu trouxe para vocês. Espero que vocês não sei se entenderam, né? E qualquer dúvida, deixe aqui no comentário falando sobre se você já ouviu sobre ou a primeira vez, tá? Então, vocês ficam à vontade, tá, gente? Hoje eu preparei esse vídeo, né, pra falar sobre um pouco da nossa religião, que muita gente fala, aqueles indígenas não tem nem religião. É mentira, gente, isso é mentira dos ignorantes, né? Então, a gente tem sim a nossa religião, que eu falei agora, né, sobre a natureza, né? Então, espero que você tenha gostado. Um abraço para todos vocês. Tchau.